Olá a todos, eu sou o Bruno e hoje eu vou falar alguns padrões, né, de design web que podemos aplicar futuramente em nosso software. Primeiramente, nosso projeto é o Sistema para Controle de Revista Científica e eu sou o Bruno Roalife. Hoje nós vamos falar então sobre o design web, né? Então, o design web ele é um padrão, né, de extrema importância na aplicação de softwares, pois ele é o que vai fazer com que o usuário final tenha uma boa primeira impressão do seu aplicativo ou site e, portanto, ele fará com que ele se mantenha nele por muito mais tempo e que o possa visitar muito mais vezes, né? Vai dar uma vontade dele de visitar muitas mais vezes aquele site nesses aspectos, né? E outro aspecto fundamental que vale ressaltar, que é um dos fatores principais do web design, seria a usabilidade, né? Que indicará a facilidade com que a pessoa vai ter de localizar ou utilizar as ferramentas que seu software vai dispor. Daí eu botei algumas imagens aí para exemplificar, né? Por exemplo, como é feito, né? Através de alguns aspectos que são designados, né, para o design web. Eu vou falar de alguns deles, né? No caso, eu vou falar sobre o layout do logotipo, o desenho simétrico, a cor e o web design responsível. Primeiramente, eu vou falar do layout, né, que ele é um dos pontos mais importantes dos elementos do web design para qualquer empresa, né? Depende muito do estilo, conteúdo que cada um vai ter para o seu site, né, que ele escolhe fazer. E é um padrão, né, tu colocar esse layout do teu logotipo no canto superior esquerdo nos sites. Então eu decidi mostrar esse padrão ali, por exemplo, em 3 sites, que no caso o Mercado Livre, né, a Americanas e a Epic Games, né, que utilizam isso, além de muitos outros, né, que se tu for pesquisar na web, que é uma parte fácil de se localizar no site para voltar para home, qualquer coisa, apenas clicando ali. É também um indicativo, né, de qual é a logo do site. A pessoa geralmente vai olhar para o canto superior esquerdo. E esse é um dos padrões. O próximo seria do desenho simétrico, né? Que, como a própria imagem já mostra, é basicamente tu arranjar os elementos de forma que eles fiquem uniformes na página web inteira, né? Então, se tu tem um elemento que seja pesado na parte esquerda da tua tela, tu vai ter que designar um outro elemento pesado na direita. Não necessariamente precisa ser um mesmo tipo de elemento, né? Tu pode dar um contraste entre uma imagem pesando na esquerda junto com um bloco de texto na direita, desde que tenha um equilíbrio, né? Assim também tem o design assimétrico, mas eu preferi utilizar o simétrico, né? Que ele é geralmente é o mais utilizado e mais tranquilo de se desenvolver, né? No padrão web. Continuando, então, nós temos a parte das cores, né, que é uma das partes mais fundamentais do teu site, que vai fazer com que a pessoa, ela muitas vezes fique no teu site por conta das cores, da paleta de cores que tu escolher, né. Então, muitas vezes tu pode acabar escolhendo muitas cores que vão cansar teus olhos, né. Então, tu tem que saber fazer uma escolha certa das paletas de cores, né, que tu vai utilizar, que vai dar um quadro de humor, né, para essa tua marca. Então a dica é escolher uma cor talvez primária e uma secundária, e essa secundária que possa, tipo, fazer um contraste com a cor primária, então não deixando de ser muito abrupto a diferença das cores, né? Então esse é um dos outros padrões que são bem interessantes até, né? Porque parece uma coisa às vezes muito simples, mas que acaba fazendo total diferença pro teu site, as cores. O próximo seria o web design responsivo, né, que seria uma maneira de fazer com que essas páginas elas sejam renderizadas, né, com uma variedade de resoluções diferentes para diferentes dispositivos, né. Então, e faz que garante uma usabilidade e satisfação, né, do consumidor desse site, desse aplicativo. Então, eu achei esse GIF, né, um site com uns GIFs muito interessantes para mostrar. Então, basicamente do lado esquerdo tem como seria o web design responsivo, né, que conforme ele estica, né, muda de resolução de dispositivo, a tela continua no mesmo padrão, né. E ali mostra um adaptativo, que é um pouquinho pior, né, se tu for olhar a maneira como ele faz essa adaptação, né, que ele diz. Então o responsivo ele procura sempre renderizar conforme a resolução diferente. Então ali exemplifica.
Dentro do web design responsivo, né, dá para se dizer alguns pontos importantes que dá para aplicar, né, para fazer esse web design responsivo. Dentre eles, nós temos o fluxo, a unidades relativas, valores mínimos e máximos, né. Eles também têm uma imagem com GIF, né, que eu acho que exemplifica bem o que eu vou falar a seguir. Então, o fluxo, ele mostra que a partir do momento que essa tela do teu dispositivo ela diminui de tamanho, o conteúdo ele começa a preencher o espaço, né, mais na vertical, e faz com que tudo que está abaixo dele seja empurrado também para baixo. Então, esse processo de empurrar para baixo seria o fluxo, né? Então, na imagem aí no GIF, né, que eu tenho ali, ele mostra na esquerda o que seria o flow, né, esse fluxo, que quando aumenta a quantidade de coisas que tem na vertical, a parte de baixo ela é mandada para baixo realmente, e não tapada por esse conteúdo que está aumentando, que nem está no static ali no lado direito. Então, seria dessa maneira, né, que ele deixaria melhor a usabilidade, né. Na unidades relativas, né, então tu tem que pensar primeiro nos diferentes tipos de dispositivos que tu tem, por exemplo, um desktop, tela do smartphone ou qualquer outra coisa que possa fazer com que mude essa relatividade, né, das unidades, né, que estão presentes. Então, a densidade dos pixels também pode variar, né, e por isso também nós precisamos utilizar essas unidades flexíveis, e que funcionem em qualquer dispositivo, qualquer lugar, qualquer resolução. E aí essas unidades relativas elas são baseadas em porcentagens, né? Vale utilizar porcentagens ao invés de só utilizar pixels, né? Então tu bota uma escala, por exemplo, de 50%, tu vai sempre saber que ele vai ocupar 50% da tua tela, metade da tua tela. Então, se tu botar em porcentagem, ele vai sempre fazer essa escala para ti, independente do dispositivo que tu tenha. Então, como mostra na imagem da esquerda, né, nós temos um dispositivo com 100%, uma faixa com 100%, ou seja, independente do dispositivo que ele mude, né, como mostra na imagem, ele vai continuar ocupando 100% daquela faixa, toda a tela. E é a mesma coisa para os 50%, independente do momento vai ocupar 50%. Enquanto que a imagem da direita, que ela só está em pixels, né, definida em pixels, ela vai ficar estática. Ou seja, se tu diminuir teu dispositivo, como está ali 800 pixels, numa resolução maior, ele ocupa tudo certinho. Mas quando tu diminui ela, ele não vai se adaptar, ele não vai pegar 800 pixels, né, ele vai ultrapassar ali, vai extrapolar a resolução do teu celular. E a mesma coisa para a parte de baixo, com 400 pixels, que também não funciona. Então, utilizar a escala de porcentagem ao invés de pixels, né, para deixar as unidades relativas. E por fim, nós temos os valores mínimos e máximos, né? Que às vezes é muito bom, né? Tu ter um conteúdo que ocupe toda a largura da tua tela. Assim como funcionam os dispositivos móveis, por exemplo. Mas ter esse mesmo conteúdo estendendo por uma largura da tela da TV pode fazer com que às vezes não fique meio sem sentido. Fica meio bagunçado, né? Fica distorcido para essas coisas, tu ocupar tudo. E por isso que tu utiliza os valores mínimos e máximos, né? Para ajudar. Então, por exemplo, se a tua largura é de 100%, tu bota uma máxima de 1000 pixels, né, nela. Então, tu vai fazer que ele vai preencher toda a tua tela, mas nunca vai ultrapassar mais do que 1000 pixels. Então, ali na imagem, por exemplo, tem o max width, que seria, né, o valor máximo, né. Então, ele definiu, por exemplo, né, como nesse exemplo que eu acabei de falar, 100%, mas ele vai atingir esse 100%, mas se ele vai ter uma largura máxima de 1000 pixels, ou seja, se ele chegar a esses 1000 pixels, ele vai parar de preencher a tela. Isso ajuda para não deixar o site tão distorcido, né? Muitas vezes se tu tem uma TV, tu tá acessando uma Smart TV, algum site, algum aplicativo, para não distorcer tanto, né? E daí ele mostra ali o No Max Width, que seria basicamente a unidade relativa que eu tinha mostrado acima, né? Então é bom às vezes tu fazer essa adaptação dos valores mínimos e máximos pro teu site. E por fim, eu tenho as referências, né, que foram os sites que eu tirei desses padrões de design web. E só queria relembrar que esses padrões ainda não estão aplicados no nosso trabalho, que são padrões que eu pesquisei e que eu acho que sejam interessantes para aplicar no nosso trabalho de sistema de controle de revista científica. Obrigado.